A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler aqui hoje tanto Mateus capítulo 22 como Marcos capítulo de número 12. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também você compartilhar esse vídeo e já curti-lo. Tudo isso dá mais engajamento, inclusive o seu comentário no vídeo. Tudo isso dá mais engajamento ao vídeo e são formas gratuitas. Você não paga nada para se inscrever, para compartilhar, para curtir, para comentar. São formas gratuitas de você me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então faça isso, me ajude. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e é bem interessante que você assista desde o vídeo 1, onde começamos lá em Gênesis esta leitura e em um ano você vai ler conosco toda a palavra de Deus. Para que você tenha acesso então à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link da playlist. Amém? Agora então vamos orar e logo depois da oração iremos fazer a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, e eu oro nesse instante, unido com cada filho e filha Tua, nesse nosso propósito de leitura da Tua Palavra. Pai Santo, que possamos ler, que possamos compreender, que possamos absorver, guardar em nossos corações esta palavra, que venhamos a praticá-la e que possamos assim ver prosperar o nosso caminho. Pai bendito, te peço também que o Senhor venha abençoar grandemente a vida, a casa, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amados? Outra coisa que eu te peço também, me segue lá no Instagram, é isso aí, me segue lá no Instagram e eu vou começar um projeto lá também. Estou falando isso em julho de 2021, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já comecei o projeto, né? Eu vou ali diariamente, tem semanas que vai ser todo dia, algumas semanas não, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Eu vou postar vídeos curtinhos, de 1 minuto, 3 minutos, com meditações rápidas, versículos do dia. Vou estar sempre colocando conteúdo de Deus ali para você, bem? Então, segue a gente lá no Instagram também. Mas sem mais demora, vamos agora para a nossa leitura de hoje. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. As bodas, para quem não sabe, é a festa ali do noivado, do casamento, tá? Isso são as bodas, é a festa do casamento. Continue. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia
de convidados. Veja que Jesus aqui está dando uma indireta ali para os fariseus, para os sacerdotes e aí por diante. Porque os convidados da festa eram justamente aqueles que eram os conhecidos, os mais próximos. E quem eram esses, trazendo a visão espiritual? Justamente os religiosos, fariseus, saduceus, ali os sacerdotes e aí por diante. Só que eles vão se recusar à festa. Jesus está falando justamente dele. Ele é o filho para quem o pai preparou a festa. E ali os judeus, os fariseus, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, aquela grande maioria de religiosos estavam se negando a ir para a festa e estavam inclusive querendo matar a Jesus. Então, eles não eram, segundo a parábola, dignos da festa. E por isso ele manda ir convidar a todos, até maus, que era o que Jesus fazia. Jesus andava com as meretrizes, com pecadores, com publicanos, com toda sorte de pessoas. Porque qual é o interesse do Pai? O interesse do Pai é encontrar pessoas dispostas a se arrepender para participar da festa do casamento de Jesus com a igreja. Então, muitas vezes aqueles que a primeiro ponto seriam os principais convidados acabaram deixando de participar e aqueles que eram ali pecadores miseráveis como eu e como muitos que hoje caminham na presença do Senhor, na verdade, pelo seu arrependimento, foram santificados por Cristo e estão convidados para a grande festa que ocorrerá. Bem, continue. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Olha que coisa importante aqui. Eles foram convidados de toda forma. Eram homens maus, dos valados, das ruas, das vielas, mas a partir do momento que aceitaram o convite para a festa, tinham que estar vestidos com as vestes adequadas. Ou seja, a partir do momento que eu aceito o convite para a festa de Jesus, a partir do momento que eu aceito seguir o evangelho, eu tenho que vestir as vestes corretas. E aqui não está falando de homem não usar bermuda, de mulher não usar calça, não é disso que se está falando. As vestes corretas, cuja palavra fala, são as vestes da santificação. Lembre que a palavra de Deus diz que Jesus lavou as nossas vestes com seu sangue, nos santificou, nos purificou. Então não dá para eu querer participar da festa, não dá para eu querer estar na presença do Senhor e continuar usando vestes de pecado, continuar no erro, no engano, no pecado, na prostituição, na idolatria, no adultério. Não. Essas vestes têm que ser lançadas fora e novas vestes devem ser vestidas, as vestes da santificação. Continue. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então não adianta a pessoa achar que está de boa, curtindo a festa, se ela não estiver com as vestes corretas, porque no final das contas ela acabará sendo lançada no lago de fogo e enxofre. Por isso que infelizmente tem aí uma realidade muito triste. Muitos que hoje estão dentro dos templos não estão dentro do reino. Estão nos templos, mas não pertencem ao reino. Serão lançados fora naquele grande dia, porque continuam no pecado, continuam no erro e no engano. Continue. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Veja, eles queriam pegar Jesus. Se Jesus dissesse que não era para pagar o tributo, ele estaria arrumando problema com os romanos. Mas, ao mesmo tempo, se ele dissesse sim, que era para pagar o tributo,
ele acabaria desagradando os judeus. Então eles estão ali fazendo uma pegadinha. Igual quando Jesus perguntou a eles, o batismo de João Batista é do céu ou não? Eles estão meio que fazendo a mesma coisa, tentando pegar Jesus em palavra, uma armadilha para Jesus. Continue. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e essa inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Veja que eles foram ali mandados para pegar Jesus em erro. Na verdade, saíram surpreendidos com a sabedoria e a resposta de Jesus. A história é essa: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os impostos, por mais injustos que sejam, estão aí, temos que pagar, senão estaremos agindo contra a lei, estaremos fazendo algo que é errado. Ao mesmo tempo, devemos dar a Deus o que é de Deus: adoração, reverência, fidelidade e também o sustento da sua obra. Continue. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Você vai lembrar que nós vimos isso lá no Antigo Testamento, inclusive no caso de Tamar. Né? Não sei se você vai lembrar, né, da leitura, mas nós vimos isso lá no caso de Tamar. Quando um homem casava com a mulher e morria sem ter filhos, seu irmão, cunhado da esposa no caso, tinha relações com ela para gerar um filho. Esse filho levaria o sobrenome do que morreu, justamente para deixar para ele descendência. Continue. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, Jesus está querendo afirmar que eles hão de ressuscitar. Porque Deus não é Deus de gente morta, né? Então eles hão de ressuscitar. E a gente vê aí que na vida eterna não vai ter essa ligação parental no que diz respeito à esposa, marido e aí por diante. Continue. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém, amados? O que Jesus estava querendo mostrar aqui com o caso de Davi é que o Cristo seria da descendência de Davi, mas não filho no que diz respeito apenas à questão humana. Ele era da descendência de Davi, mas filho de Deus, assim como ele, Jesus, era. Jesus era da descendência de Davi, porém filho de Deus. Continue comigo, vamos agora para Marcos 12. Começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para receber dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Lembre que essa parábola nós já lemos e já explicamos. Continue. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Isso, inclusive, é algo que acontece nos dias de hoje. Por que o povo erra dentro da igreja, inclusive? Porque não conhecem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. Continue. Porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu.
E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Veja que esse finalzinho do versículo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é um termo chamado de Shema Israel. É a palavra de fé dos israelenses. Eu acho que não vai dar para você ver, que aqui na minha baixo da prateleira tem escrito algo pequenininho em branco. Não sei se você vai ver, está justamente escrito em hebraico esse texto, Shema Israel. Depois eu ponho para vocês aí a imagem. Vou fazer o seguinte, veja aqui a imagem. Esse aí é o Shema Israel. Mas volte comigo para a leitura. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. Com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, e devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. Eram os religiosos, gostavam das vestes bonitas para chamar a atenção, seja na sinagoga ou em jantares, em ocasiões, gostavam sempre de se assentar nas primeiras cadeiras em lugar de destaque, como hoje, assim, algo que eu não concordo, não estou aqui julgando, né? Mas essa história de encher o altar de cadeiras, né? E colocar ali pessoas em lugar de destaque dentro da igreja, eu não concordo, porque eu acho que se assemelha um pouco com essa questão, né? Aqueles que querem estar ali num lugar de destaque. Eu acho que não é por aí o caminho, né? Mas enfim. Jesus está criticando-os e até falando, né, porque eles iam para as casas das viúvas na desculpa de fazer uma oração ali grande, comprida, passavam horas lá comendo do pouco que aquelas viúvas tinham. Iam na desculpa de grandes orações, quando na verdade queriam arrancar tudo que pudesse dos pobres e das viúvas. Continue. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Antes de eu ler aqui o último versículo de hoje, deixa eu dar uma explicação e fazer uma colocação. É comum ver pessoas na hora da oferta, na hora dos dízimos, muitas vezes nas igrejas,
pegar umas moedinhas quaisquer ali na hora da oferta e dizer, estou dando aqui agora a oferta da viúva, né? E chamar aquelas moedinhas da oferta da viúva. Mas não é isso, entenda comigo. Não é que moedinhas são a oferta da viúva. Existe aqui uma característica para que você possa dizer que a sua oferta é a oferta da viúva. Vamos ler aqui o último versículo e logo depois eu explico. Volte comigo. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava ou do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Já pegou a visão aí? Já entendeu? O que é a oferta da viúva? A viúva deu algumas moedinhas, sim, mas o que eram aquelas moedinhas? Todo o seu sustento. Se o que você está dando é sobra, não importa se é pouco ou muito. Os ricos deram muito, mas aquilo que aos olhos do povo era muito, para eles era pouco. Era sobra que eles estavam dando, eram gorjetas que eles estavam dando para Deus. Mas se você está dando algo que é o tudo que você tem, aí é a oferta da viúva. Ah, pastor, e se eu der o meu melhor, é a oferta da viúva? Não. É uma boa oferta e Deus, lógico, que vai receber. Mas veja, a oferta da viúva foi dar todo o seu sustento que tinha. Você só pode dizer que deu a oferta da viúva no dia que você pegar todo o teu sustento e der de oferta. Aí você pode dizer que deu a oferta da viúva. Enquanto não, dê boas ofertas. Dê o seu melhor para Deus. Mas oferta da viúva, como Jesus disse, é deitar tudo, é dar todo o seu sustento. Por isso que Jesus a elogiou. Enquanto o rico, que tinha muito dinheiro, podia ter dado ali todo o seu sustento daquele mês, porque ele sabia que ia ganhar muito mais, mas não teve coragem de fazer isso, aquela viúva pobre foi lá e deitou todo o sustento que ela tinha. Entenda, que aqui Jesus não está dizendo que é para todo mundo fazer isso. Não. Quem levou essa viúva a essa atitude? Com certeza foi Deus. Então você só vai fazer isso, lógico, se Deus te conduzir a isso. Porque a recompensa vem dele, o galardão vem dele. Agora, oferta para Deus sempre tem que ser do seu melhor. Hein? Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui, hoje, tá? Não esqueça que você pode aí mandar o seu pedido de oração aqui para esse número de WhatsApp. Você pode mandar aí também perguntas. Se você tiver algum questionamento bíblico, mande. Eu vou te ajudar também. Não esqueça que você pode também fazer a sua oferta e ajudar o nosso ministério, me ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar, se você ali também curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, tudo isso dará mais engajamento e você pode também seguir o ministério lá no Instagram. Tudo isso vai me ajudar a levar o evangelho a cada dia mais distante. Hein? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva ele, viva Jesus.